Boa noite a todos os amigos de Cara com Robson Cerveza. Estamos começando esse programa aqui através da WCAR Conexo Brasil. E eu tenho um amigaço aqui comigo, uma pessoa do coração, que é o cantor, compositor e é professor de inglês e artes visuais, enfermeiro técnico da Marinha do Brasil, enfermeiro técnico também da Rede Pública Municipal de Borba. E eu estou tendo o prazer de receber aqui comigo esse amigo Ray Rodrigues, que é a lenda da música gospel no Brasil, e eu gostaria de saber um pouco mais de Ray Rodrigues e passar para vocês esses momentos bons que está acontecendo entre nós. E eu quero pedir a você que está aí do outro lado, que já comece compartilhando esse programa, porque tem coisas muito boas para a gente compartilhar e para conhecer um pouco mais da vida de Ray Rodrigues. Ray Rodrigues, boa noite, meu amigo, tudo bem com você? Boa noite, meu amigo Robson Danvezas, né? Na presença do homem desse aqui, quem que não fica bem, né? Fico melhor à noite. Então, tá tudo bem, graças a Deus. Que bom, olha, foi um prazer, na verdade, já há muito tempo a gente estava tentando encaixar esse momento para a gente se encontrar aqui, e a gente no telefone, a Welita Lima também, sempre fazendo esse contato, mas como você é uma pessoa muito ocupada, você é uma pessoa cheia de tarefas para fazer todos os dias, eu acredito que através da Welita, que sempre está ali fazendo contato, a gente conseguiu te trazer aqui. Mas eu quero te falar que é sempre um prazer e é a primeira de muitas vezes que Deus vai estar trazendo você aqui, criando oportunidade. E eu quero saber um pouco mais da tua vida, como estão acontecendo aí as coisas por trás dos bastidores, as programações, sobre os videoclipes, as músicas, tem muita coisa para a gente tratar aqui. E eu quero começar esse programa, na verdade, para conhecer Ray Rodrigues, para saber o de Ray Rodrigues. Quem é Ray Rodrigues? Como você começou a sua vida? Acredito que você deve ter vindo já do berço evangélico. Bom, primeiramente o prazer é todo meu, né, Robson? Sim. O prazer é todo meu de estar aqui nesse momento, nesse lugar agradável. Que bom. Com essa pessoa maravilhosa que é você. Muito e com uma produtora dessa abençoada que é a irmã Welita, uma pessoa capacitada, uma pessoa humilde. É verdade. E que Deus tem estado na vida dela. Então o prazer é todo meu de estar aqui neste lugar, que é um lugar que Deus proporciona, que não é para qualquer um, não. Quem chega aqui no programa de Cara com Robson Danvezas é porque Deus, ele proporcionou isso aí, porque o lugar aqui é bonito, viu? O lugar aqui é bom. E não é para qualquer um, é por isso que você está aqui, foi convidado. Porque, na verdade, falar de Ray Rodrigues não é fácil, não. Pelo currículo dele que está vindo aqui, eu fico muito, muito lá embaixo e fico sempre com uma expectativa de coisas boas, porque tudo que vem de você, na verdade, só vem para nos favorecer, para somarmos e a gente conseguir sungar de você, extrair de você as coisas boas que eu sei que está guardadinho aí no teu coração. Ray, como foi que começou a tua carreira musical, mano? Eu quero dizer que o Ray Rodrigues é muito pequeno. O Ray Rodrigues na frente de Adeugir, na frente de muita gente aí, na frente de Miriam, na frente de Lília, é pequenininho demais. Eu falei meus colegas aí, mas são abençoados também, entendeu? Eu comecei na Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, na época que congregava, ia para os retiros, conhecia a Welita também, ia para os retiros do Arpan lá na IDPB. E eu comecei, era uns 14 anos. Aos 14 anos eu comecei a querer cantar. Eu não sabia cantar, não. Ainda estou aprendendo ainda. Sabe aquela pessoa que quer cantar alto, aí quando chegava lá naqueles agudos, aí grossava assim, eu começava, mas eu não desistia. Aí o pessoal dizia, não, tu não canta nada não, rapaz, desiste disso. Eu continuava cantando. Como sempre. Continuava cantando. Eu me lembro do hino que eu cantava, era o Madeiro Lavrado. No madeiro lavrado, certo dia foi cravado um homem ensanguentado e judiado pelos meus pecados. Quando chegar naquela altura, foi esse homem que sua vida não conseguia. Porque agora eu tô cantando baixo, mas era foi esse homem que sua vida
daí eu não conseguia de jeito nenhum, mas eu insistia. Até que eu fui treinando. Aí eu me espelhava no Joel Gomes. Você lembra do Joel Gomes? Lembro, sim. Eu me espelhava no Joel Gomes. Joel Gomes, ele sempre ia numa casa, de umas irmãs lá perto de casa, que era da Ivete Angeli. Ele ia lá, o Joel Gomes, o saudoso Joel Gomes, ele ia lá. Então ele cantava aquela música no Madeiro Lavado. Ele cantava sem dores, desespero e tristeza. Ele cantava muito louvor bonito. E eu me espelhava no Joel Gomes. E eu continuei. Aí eu fui aprendendo e fui cantando melhor. E eu cantava muito em culto de rua. Sim. Culto de ruas assim, a gente pegava o violão, tinha uma irmã que tocava pra mim, a gente ali pelo Morro da Liberdade, pela Cachoeirinha. A gente sempre cantava em culto de rua. Sim. E eu sempre ali cantando. Aí comecei a cantar com os playbacks. Aí eu tava querendo eu era um camarada que eu queria estar no meio dos cantores grandes. Sim, sendo pequeno. Quem sou eu? Eu cansei de ver João Mara chegava assim na igreja cantando. Era uma inspiração. É uma inspiração. Quando João Mara... Olha, eu cantava tanto... Eu vou falar uma coisa engraçada aqui. Pega logo esse violão aí para poder ficar logo gatilhado aí, porque vai sair muita coisa boa com essa Eu cantava. Eu gostava de cantar o hino da João Mara. Sim. Aí o pessoal bagunçava de time e me chamava de João Mara Preta. Era? O pessoal bagunçava. Esse é o raio. Porque bagunçava comigo. Porque eu só cantava lá muito além do véu. Lá muito além do véu. Existe uma grande cidade. Essa cidade. Uma terra que mana leite e mel. Só existe paz, amor e santidade. Nesta cidade eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro do rei. A minha vida a ele vou consagrar, eu sei. Porque sou herdeiro do rei. Eu sou herdeiro do rei. Eu sou herdeiro do rei Jesus. Brevemente eu serei arrebatado e finalmente serei recompensado. Lá eu viverei cantando para sempre, porque sou herdeiro do rei. Lá eu viverei cantando para sempre, porque sou herdeiro do rei. Lá nesta grande cidade, suas ruas são de ouro e cristais. Aí eu cantava. E eu gostava muito. João Mara, meu Deus do céu, pra mim aquela mulher era uma estrela. Sim, com certeza. Aí ela foi cantar, eu me lembro que ela disco de ouro ela pegou, o copo. Isso. E nessa época ela ia cantar nas igrejas, as igrejas lotavam. Aquela menina, e eu procurava saber da vida dela, e eu imaginava, sabe o que eu imaginava? A João Mara estudava no Ida Nelson. Ela estudava no Ida Nelson. Aí eu imaginava como será uma cantora famosa estudando numa escola pública, como é que as pessoas veem ela, né? Aí depois foi Isa Cardoso. Sim. Aí eu via Isa Cardoso. Quem diria? Não, o Milagre. Como é o Milagre? Tu lembra do Milagre? Quem diria, né? Quem diria que um dia morreria um rei pelos pecados meus, mas aconteceu. Jesus Cristo morreu pra fazer-me feliz. Quem diria que um dia morreria um rei pelos pecados meus, mas aconteceu. Jesus Cristo morreu pra fazer-me feliz. Aí ela cantava um milagre, né? Ela cantava um milagre. O milagre era muito bonito. Sim. Então, eu via Ilza Cardoso cantando em cima de um banco, cantando. Sim, ela subia numa mesa, num banco. Subia numa mesa. Aí vinha naquela época Márcia Maria, vinha o Mensagem da Cruz. Aí eu via. Eu me lembro de uma cantora, Aldrey. Eu lembro também. A Aldrey, ela cantava uma música, ela cantava. Deixa eu me lembrar, ela cantava. Essa aqui, a Aldrey cantava. Se dores, desespero e tristeza
vierem atingir seu coração. Tu lembras que tu tens uma esperança do poder glorioso da oração. Olha pra cima, tens fé em Jesus. Não desanimes, carrega a tua cruz. Jesus que é santo, sua cruz carregou, foi até o fim e não desanimou. E ela cantava muito idêntico a Mara Dalila. Aí eu fiquei, tá? E eu me lembro que lá no auge da Maria Dalila. Mara Dalila. Mara Dalila. Sim. E eu me lembro que lá no Rodrigo Otávio tinha uma campanha que ia muita gente cantar. E eu ficava só nos bastidores, que eu tava começando. Eu tava começando assim, eu só ficava só de olho. Mensagem da Cruz, o pessoal de Paula lá que cantava muito. Sim. Aí eu ficava só nos bastidores. Mas eu tinha muita vontade de me envolver com, chegar perto ou cantar, mas eu não tinha oportunidade. Eu era daqueles que chegava na igreja, Alves, e pedia para cantar. Às vezes não deixava, eu ficava triste, né? Eu chegava lá e pedia para cantar, mas não deixava. Aí eu ficava triste, mas eu continuei. Mas o marco da minha vida foi quando o pastor Adeugiso me chamou para cantar na igreja dele. Sim. Na igreja dele ficava ali na Parintins, na Cachoeirinha. Aí tá, você vem cantar. Aí você vem no carro da Aurilene, né? Sim. Você vem no carro. Quem lembra da Aurilene? Eu lembro da Aurilene. A Aurilene cantava essa música aqui, ó. Vivo porque vives em mim, Jesus. E se comigo está, não temo mais a luta desta vida. Então logo um dia eu sei que sem Jesus eu nada sou, né? Então, aí nesse momento o pastor Deus pediu: você vai convidar a cantar na minha igreja, mas você vai pegar uma cantora, você vai pegar ali no Morro da Liberdade, você vai pegar uma carona. Você vem com a Aurilene. Eu digo: com a Aurilene? A Aurilene, cantora profissional. Eu vou, que era uma Brasília, não sei se era amarela. Eu me lembro, era uma Brasília. Que o pai dela era o seu Odilon, né? O seu Odilon, ele era dono de uma farmácia. Aí, tinha Brasília que a gente tinha grana. Aí eu cheguei, me pegaram lá e eu fui. Aí eu fiquei assim, poxa, eu vou junto com a Aurilene, cantora profissional, quem sou eu? Fui embora cantando, fomos cantar lá na igreja do pastor Adeugiso. Isso daí foi um marco que eu nunca esqueci na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive assim um momento, sabe, de cantor profissional. Assim, poxa, uma cantora, eu também vou cantar, então eu tô chegando lá. Sim. Entendeu? Então, aí eu comecei a ser convidado para cantar em algumas igrejas, né? E só que assim, eu era de uma igreja que você não tinha muita liberdade para sair, não. Você não. Aí só que eu tinha problema, porque como as pessoas viram que os meus líderes viram que eu já tinha talento, já tinha para sair, então os meus líderes prendiam muito. Entendeu? Era lá da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil? Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, só que eu era da Betânia. Mas é do pastor Asa. Sim. Né? Aí o meu líder falou: olha, você só pode sair, o meu pastor na época era o pastor Guilherme, pastor Ione, você só pode sair 2 sábados sim, 2 sábados não. Para um cantor é uma eternidade. Não, você só pode sair 2 sábados sim, 2 sábados não, ou 2 domingos sim, 2 domingos não. Mas quando eles nem perceberam, eu estava longe. Eu estava longe e nisso, às vezes eu pegava disciplina. Sim. Eu era disciplinado. O Senhor desobedeceu, aí às vezes eu obedecia, às vezes não obedecia. Pegava e ia embora, ia cantar porque era solicitado para cantar. Entendeu? Aí eu era convidado para cantar, e eu cantava na igreja. Eu era convidado para cantar e eu comecei a ser convidado para cantar em alguns municípios e algumas igrejas. E aí eu fui crescendo.
e começou a aparecer os festivais de música. Em Manaus tinha um festival de música, e esses festivais era gente boa. Sim. O primeiro festival que apareceu foi o festival que um nosso amigo Tavares, saudoso Tavares, um homem abençoado, cantava igual Zé de Paulo. O pastor Adeugísio, junto com eles, fizeram um festival no Rio Negro Clube. E eram vários cantores. Olha quem era. Luciana Luz, a que mora em São Paulo, eu esqueci o nome dela, a que mora em São Paulo, a Maeli. A Maeli, Esli, a Luciana Luz, eu só lembro desses nomes. Mas o negócio era... Maeli é muito amiga. A Maeli, ela lembra. A Maeli lembra de o Carlos, o Lúcio Carlos também. Aí nós cantamos. Os cantores que foram jurados foi Armando Filho, Jorge Binar, Sofia Cardoso e Álvaro Tito. Esses eram os cantores. Então, nós cantamos. Eu cantei até a música Pai e Filho Meu, né? Cantei a música Pai e Filho Meu. Até o pessoal bagunçava com a minha música, porque era: ó meu pai, em ti está o viver. Deixa eu mostrar aqui um poema, bem assim, ó. Ó pai, eu senti nada sou. Eu senti não sou nada. Pai, ó meu pai, vem transformar o meu viver. Eu quero dizer pai, porque o pessoal, quando eu comecei a cantar esse hino, o pessoal diz que pra mais não sei quantas vezes eu dizia pai. Sim. Que era pai, porque o pessoal, qualquer coisinha de bagunçava com a gente. Então, eu cantei esse louvor. E depois eu cantei o Vem Filho Meu. Aí o que aconteceu? Quem ganhasse esse festival de música, que foi no Rio Negro, sim, tinha direito de uma gravação, né? Gravava numa gravadora chamada Nova Trilha, sim, e os maestros eram o Alírio, Misael e o Melk, né? Um dos melhores maestros e músicos de São Paulo. Ele gravou comigo o meu primeiro trabalho, Felicidade Existe. Conheci uma pessoa excelente. Um abraço para você aí, Melk. Um dia a gente se encontra aí na estrada, a gente mora pertinho. É mesmo? O Melk ia buscar a gente lá no hotel, ia buscar a gente lá na casa da Sofia Cardoso, que era a casa da Araci Miranda, que ficava em cima da gravadora. Sim, da Araci, que ficava na Conde Azedas. Fiquei lá também nesse apartamento, eu levava os cantores para ficar hospedado. Isso, aí o Melk levava a gente lá para Santo Amaro, que era na Nova Trilha. O Melk levava, não sei se ele lembra de mim não. Mas deve lembrar. Eu não mudo muito não, mas aí chegava lá, quando eu cheguei lá, Robson, eu não acreditei, digo, meu Deus, eu tô aqui numa das melhores gravadoras, diante de um dos melhores músicos, sabe, dos melhores músicos do Brasil. Sim. Sabe, foi um sonho assim, que será que é verdade? Tá, mas para mim chegar lá, eu tive que, porque o prêmio, a premiação era a gravação, mas o dinheiro, como chegar em São Paulo tinha que ser... Era outra batalha, tinha que ser você que ia pagar a sua passagem. E eu trabalhava nessa época, eu trabalhava na Itautec. E nessa Itautec eu trabalhava no controle de qualidade de placa de circuito impresso. Sim. Era eu que verificava lá se as placas estavam curtas ou não. Aí eu fiz de tudo eu faltava, fazia um bocado de coisa lá que era para dar a minha conta com os direitos. Para mim pegar uma indenização e comprar passagem. E aconteceu. Deram a minha conta, aí o dinheiro da indenização foi certinho, o dinheiro da passagem. Aí eu comprei já a passagem de volta. Chegamos lá em São Paulo, passamos 3 dias, nós gravamos assim, ó. E outra coisa, eu teimava com o maestro. Eu me lembro que eu tava. Esse hino pra mim, ó. Esse hino aqui é um hino que eu cantei
E daquela época, olha. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele é e sempre será. Deus é soberano. Eu lembro que esse hino, eu cantava e o pai cantava. Aí o maestro, ouve aí. Tá bom, não, tá se me tornando. Eu digo, não tá. Tá não. Tá, ouve aí não. Deus é. Ouve, tá se... Não, eu teimava com o maestro. Porque eu sempre tive um problema de gravar, colocar o fone. Quando eu coloco o fone, parece que acabou tudo. E até, porque lá em São Paulo o negócio é assim, o negócio tem que sair perfeito, entendeu? Aí, tá, nós gravamos em 3 dias, Robson. Sim. Nós gravamos, porque aí, nós gravamos em 3 dias. Os campeões do festival foi eu e a Islane Tavares. A Islane Tavares. Uma excelente cantora. Isso, a Islane Tavares cantou, foi lá, nós cantamos e nós ficamos todo mundo só no apartamento só. E como já era 3 dias, ninguém tinha mais dinheiro para pagar aluguel, nós pegamos um avião e vimos embora. Agora já pensou? Tu pega. Uma luta, na verdade, antigamente, para você gravar um disco, que é um discão, que é o bolachão, você tinha que vender casa, vender carro para poder gravar o seu disco, porque era impossível devido ao preço, para você se locomover de Manaus para São Paulo, despesa de ida e volta, alimentação, hospedagem, tudo. Às vezes acabava o recurso só na ida. E depois Deus tinha que dar os recursos novamente para a gente. Eu fico feliz, na verdade, de ver o teu desenvolvimento em área assim, da música, Rai. Eu tenho acompanhado um pouco as tuas redes sociais e eu vejo que as coisas se modernizaram realmente muito, né? A gente tem um tempo que a gente saía aqui, como você está falando, para São Paulo, para um estúdio. Daí as coisas elas foram pegando um outro rumo, outra direção. E já foi facilitando, porque Manaus vieram também aí, veio abrindo um leque para as gravadoras também, foram chegando e foram dando condições para o cantor fazer um trabalho aqui perto e com a qualidade praticamente que tinha em São Paulo. Então foi ajudando bastante. Daí pelo outro lado depois vem as redes sociais, vai chegando, então as coisas vai pegando um outro rumo. Hoje você grava faz simplesmente uma gravação de uma música, não para por aí, você tem que fazer um videoclipe para poder dar uma vida naquela música, né? Porque as coisas vão mudando mesmo. E eu vejo que cada dia mais as coisas vão crescendo dessa forma e vai caminhando nessa direção da modernidade. É verdade. Quando você percebeu que as coisas estavam mudando, você precisou inovar, foi? Veio mudando, por exemplo, o estilo de pegada musical, essas coisas todas. Você tem que trilhar aquele caminho da atualidade, porque senão você fica ultrapassado no mercado. Então, uma série de problemas, às vezes, para a gente que está distante, que às vezes com condição financeira bem diminuída, mas que se sabe que nós servimos um Deus provedor, e quando a gente tem um ministério e as promessas, tudo facilita. Verdade. Eu acredito que Deus na sua vida, Ele foi um Deus supridor, abençoador, e eu já ouvi as suas músicas no tempo da Maria José, você cantava lá no programa Amazonas Evangélico, que foi uma porta para todos os cantores aqui do Amazonas. Isso. Ficou um tempo aí com a minha amiga Maria José, quero mandar um abraço para você, para o Carlinho, para a tua família. Foi uma pessoa muito boa, acompanha a Maria José há muitos anos. Eu via você cantando por lá na TV e veio evoluindo as coisas. Eu peguei um rumo para São Paulo, fui, mas nunca deixei de estar ligado nas coisas que aconteciam aqui no Amazonas. Então, sempre queria conhecer Rai Rodrigues, porque você é uma pessoa que inspira muita gente. Você, quando ganhou esse festival de música
de música aqui no Amazonas, as pessoas começaram a conhecer mais de perto o Ray Rodrigues. E eu vejo que sempre tem na vida de algum cantor aquela música que é o carro-chefe, que é o divisor de águas na sua vida, que levou o Ray Rodrigues lá para cima. Então a gente vai ficar sabendo um pouco mais de Ray Rodrigues, sobre a inovação dos trabalhos, a evolução dos trabalhos, e ele vai ficar falando um pouco mais da sua vida aqui, que nós vamos chegar nessa conversa no segundo bloco. Nós vamos pedir um intervalo comercial, mas não saia daí, a gente volta já. Prepare-se para momentos de fé, louvores inspiradores e clipes que edificam sua vida na presença de Deus. Programa Tabernáculo dos Levitas. Todos os sábados, a partir das 14 horas, no canal WK Connect Brasil no YouTube. Apresentação: Marlete Silva. Louvor e adoração para encher sua tarde da presença do Senhor. Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, programa Vitória Fernandes e você. Aqui na WK Connect Brasil, no YouTube. Não perca! Todas as quartas-feiras, prepare-se para um encontro especial com a emoção e o romantismo cristão. No programa Notas de Amor, com a cantora Lilian Narbais, exclusivamente na WK Connect Brasil pelo YouTube. Um momento romântico feito para você. Nossas notas de amor, não deixe eu te esquecer. Um bate-papo descontraído, muita alegria, muita emoção e testemunhos que fortalecem a nossa fé. Tudo isso no programa De Cara com Robson Devesas. Toda sexta-feira, a partir das 19 horas no YouTube, canal da WK Connect Brasil. Te espero lá! Prepare-se para momentos de fé, louvores inspiradores e clipes que edificam sua vida na presença de Deus. Programa Tabernáculo dos Levitas. Todos os sábados, a partir das 14 horas, no canal WK Connect Brasil no YouTube. Apresentação: Marlete Silva. Louvor e adoração para encher sua tarde da presença do Senhor. Que maravilha! Estamos de volta com o programa De Cara com Robson Devesas. Nós estamos aqui hoje com a presença do meu amigo, cantor Ray Rodrigues. Ele que é pastor, compositor, professor de inglês e artes visuais. Ele é enfermeiro técnico da Marinha do Brasil e enfermeiro técnico da Rede Pública Municipal de Borba. Então, uma pessoa para você que está chegando aí, conhecer quem é Ray Rodrigues, ele está aqui abrindo o coração, falando a sua história, a sua vida, de tudo que Deus fez na sua vida e no seu coração, e também toda essa trajetória boa, de tantas coisas boas. Está me dando prazer de estar aqui com ele hoje, nessa noite abençoada, falando um pouco de Ray Rodrigues. Ray, foram tantas experiências que você viveu ao decorrer da tua história aí, coisas grandes, coisas boas, porque os anos 80, 90 foi um ano assim muito bom para todos nós, que a gente começou naquele tempo do discão, as coisas evoluíram. Você já falou um pouco disso aí para a gente, como começou, mas eu tenho curiosidade para saber, Ray, como é que você consegue conciliar essa vida na área da medicina, né? E também como professor, uma pessoa que está sempre assim ocupada, muito ocupada com esses trabalhos. Você consegue fazer visitas ainda e cantar por aí, encantar o mundo? É meio complicado, meu amigo Robson, porque é o seguinte: quando eu gravei o meu primeiro CD, porque o primeiro vinil, ele ficou meio pela metade, né? Sim. Que a gente pegou, gravou, não conseguiu, fez umas promoções, não conseguiu prensar. Sim. A gente não realizou nosso sonho de gravar o vinil, sim, eu e a Islane. Aí aconteceu algumas coisas e nós não gravamos, nós gravamos fita. Aí nós viajamos por aí
pelo Rio Solimões acima, Rio Madeira acima e Rio Solimões abaixo, umas fitinhas, que é outra história que a gente vai ter tempo de contar aqui, se contar, não sei se tem tempo. Aí eu gravei o CD. Sim. Foi um CD que foi quase um ano gravando, não dá certo. Aí, nessa época que eu gravei, eu trabalhava na Philips. Sim. Trabalhei na Philips. Aí eu dizia pra todo mundo, gente, olha só, eu tô gravando um CD, então vocês vão me ajudar, vocês vão comprar o CD. Não, a gente te ajuda, pode gravar. Rapaz, aí e outra coisa, era assim, nós gravamos na Sunset com o nosso saudoso, que ele partiu pro Senhor mês passado, Diógenes. Sim. Diógenes partiu pro Senhor e ele gravou outro dia, olha, aí o inimigo se meteu no meio, aí voltamos de novo, aí nós, tem que ser agora, do jeito que for, aí nós gravamos. Beleza. Quando eu terminei, porque geralmente, eu trabalho aqui na Philips, eu vou vender muito CD para os funcionários. Sim. Eu vou vender muito CD para os funcionários. É o que aconteceu. Aconteceu que a empresa estava tendo recesso, aí o meu chefe chegou, teve que escolher entre eu e um rapaz mais jovem. E o chefe chegou assim, olha, a partir de amanhã você está desligado da empresa, porque a gente sabe que o senhor está gravando o CD, você tem uma perspectiva maior de crescer lá fora. Então você vai ser desligado da empresa, que vai ficar outro rapaz. Porque você já está com a vida encaminhada. Rapaz, o negócio pegou. Aí eu saí. Tirou da linha tudo. Eu ainda cheguei, depois que aprontou o CD, eu ainda cheguei a ir lá para a porta da empresa vender, mas muito pouco. Vendi muito pouco. Aí na época era só R$10. Eu acho que se a gente for vender CD hoje, nós vamos querer comprar de R$10 só. Sim. Era R$10. Aí chegou um monte. Foi até a Leonete, era minha esposa. Ela ajudou a patrocinar o CD. Aí eu com um monte de CD para vender. Aí, rapaz, e agora? Tem que vender CD. Desempregado? Sim. Só com CD. CD na mão. Olha, tinha dia que eu ia por uma igreja para vender um CD para comprar comida no outro dia. Sim. E a gente nem vendia. Uma fase bem crítica. E o pastor, às vezes tinha pastor que nem anunciava, vou comprar o CD do irmão. Eu me lembro que eu fui de paletó e gravata do Novo Israel pro Zumbi, lotado com uma caixinha de CD assim, ó. Com uma caixa de CD. Cheguei lá, nem avisaram que tinha CD para vender. Uma vez eu cheguei com o pastor, o pastor chegou e me convidou, irmão, você vai cantar no arraial da igreja? Pastor, eu vou, mas o pastor tem que, eu quero ir com uma caixa de CD já garantida, vendida. Não, irmão, se o irmão quiser, o irmão vai lá, se vender alguma coisa, mas a gente não vai se comprometer. Era assim. Aí eu, rapaz, eu vou estudar. Eu já tinha terminado o ensino médio, aí vou estudar. Estudei enfermagem. E para estudar, como é que tu vai estudar enfermagem se tu não tem dinheiro nem para passar? Foi um concurso que teve um concurso do estado, aí eu fiz o concurso e passei. Só que estava bem na frente da UFAM ali, a gente fazia os laboratórios de anatomia, tudo na UFAM. E agora, os colegas faziam cota para mim. Naquela época era um espaçozinho, faziam cota para mim não desistir. Aí me davam, mas mesmo assim. Mas nessa época, porque eu trabalhava no grupo, eu era gerente do Grupo Sucesso Informática, aí só que eu não conseguia, eu tinha que conciliar Grupo Sucesso e estudar enfermagem. Eu deixei o Grupo Sucesso, fiquei estudando enfermagem e eu tinha que cantar e vender o CD para comprar comida no outro dia. O Tenho Liberdade ainda me sustentou, Wellington. Ainda me sustentou um bocado de tempo. Tenho liberdade, sim,
tenho liberdade por amor. Cristo é a minha vida, é a minha possessão. Ele é o meu Senhor. E que eu tinha que vender, a gente vendia 2, 3 CD e comprava comida. O Saulo tava falando um dia desse, eu tenho liberdade, ajudou muito a gente. Aí eu estudei. Aí foi quando eu comecei a entrar para a área da saúde. Aí terminei, aí fui trabalhar no 28 de agosto. Aí trabalhava no 28 de agosto, e no 28 de agosto eu trabalhava de manhã, 24 horas. Sim. Eu trabalhava, no momento que eu quebrava a primeira ampola, 7 da manhã, eu só parava de quebrar a última 19 da noite. A sua vontade Não, porque era muita A gente. sua vontade de vencer é maior do que o cansaço. Aí de lá eu subia para UTI, porque eu tinha 2 contratos, subia para UTI, passava a noite na UTI e ia embora. Ia embora para casa cedinho, ia embora para casa. Tá. E continuei, daí fui pro João Lúcio, trabalhei no Platão Araújo, entendeu? Aí foi quando eu saí do 28 e fui embora para Borba. Aí estudei, lá em Borba estudei artes visuais. Sim. Artes visuais, e ao estudar artes visuais eu fiz um seletivo do estado, da SEDUC. Aí na grade a gente estuda inglês também, e aí eu comecei a dar aula de artes em inglês também. Então lá em Borba eu trabalho à noite, pego 19 horas da noite, quando chega às 7 da manhã eu vou para a escola, aí eu dou aula de 6º ao 9º ano, e eu volto para casa, aí eu vou de novo para a escola, aí eu volto para casa. Sim. Entendeu? E eu percebo que você é uma pessoa muito esforçada, porque não é fácil a gente estudar a língua, essa situação toda. E eu vi num dia desse que aí eu estava vendo você postou alguma coisa assim, falando sobre a linguagem indígena, que você também fala, ainda tem uma etnia, né? Uma coisa assim. Isso, e outra coisa, ainda tem mais isso na minha vida. Eu peguei, uma certa vez, quando eu formei, eu fui trabalhar com os índios do Aimiri Atruari. Sim. Aprendeu a falar. Falei. Os índios do Aimiri Atruaris, eles chegavam comigo, eu era muito querido com os índios. Porque agora pensa no lugar isolado Sim, mesmo. Imagina. Só que os índios da Aimiri Atruaris, eles tinham os costumes deles que tinha que ser obedecido. Entendeu? Tinha que ser obedecido. E eles não conheciam assim a Deus. Sim. O Deus que nós cremos. O Deus dele era Mauá. Mauá era um espírito, não era o Deus verdadeiro. Aí eu cheguei a falar para eles assim, e eles não gostavam dos índios, eles não gostavam do exército, eles não gostavam do caminhar. Que nós, para eles, nós somos caminhar. Caminhar é o homem. Sim. Pode ser branco como ser preto, mas é caminhar. Entendeu? Eles não gostam, entendeu? Porque naquela época era para abrir a BR-174, o exército teve que entrar e eles usavam cerca elétrica, negócio assim, coisa que às vezes não se deve comentar, né? E às vezes para mim chegar lá, eu pegava a BR-174, quando chegava na fronteira da BR-174 tem uma ponte que é uma ponte de um vão de 100 metros. Ali tem um rio Alalaú. Lá ficava o núcleo de apoio Naua. Aí eu subia para uma aldeia 15 horas, era 9 horas, no 15. Sim. No 15, subindo cachoeira, meio, quando era pedra, a gente tinha que puxar o bote para chegar lá em cima. A gente levava umas galinhas, que as galinhas chegavam com gôgula. Já chegava morta a galinha, que era pra gente comer durante o mês. E lá não tinha luz. O gás, a geladeira era a gás. Entendeu? A geladeira era a gás. A luz lá só ia até 9 horas. E a gente era proibido usar energia. A energia só era para fazer inalação. Sim. Sei que quando os índios chegavam lá, eles chegavam cedo, eles chegavam, Tapurumã, Cané, Barrinha,
Itapurumã, o que eu puxei isso na cacá, Itapurumã. Itapurumã, que ele chamava, era preto. Itapurumã, o que eu puxei isso na cacá. Não, mas tu comia o abo, já sei. Ao ia pra cruã, banhar, mumepa, ia pra cruã. Eles chegavam lá querendo que eu fosse tomar banho no rio. Sim. E o rio Alalaú é muito gelado. Então ele, Itapurumã, o Campuxiço na Cacá, quer dizer, Itapurumã, vamos tomar banho no rio? Eu falei, um ano é assim, um ano. Tu comia o abo, tô com muito frio. Tchau, ao iapá cruã. Quer dizer, toma cuidado com a cobra, mumé, papanaxi. Quer dizer, cuidado, seu danado. Mas olha, eu acho interessante os teus vídeos quando você posta, porque no meio desses sofrimentos, situações que você tem vivido na sua vida, vem teus momentos divertidos. E as pessoas até gostam porque não tem noção do que é o Amazonas aqui. Pra você ter ideia, os rios aqui no Amazonas não são esses rios aí como é Tietê, que eu moro aí também em São Paulo, eu sei como é o Tietê, eu sei como é o Rio Pinheiro, são estreitos, né? Mas existem rios aqui no Amazonas que eles são tão largos que lá do outro lado você não sabe se é um navio grande, o nome de um navio, ou se é um barco pequeno, devido à distância. Então os rios são muito largos. E eu vejo que aqui dentro desse paraíso, né, amazônico, com águas, floresta, fauna, tantas coisas lindas que as pessoas que estão lá do outro lado, na Serra de Pedra, não com ele. Olha, Rai, eu fico feliz de ver, na verdade, você, uma pessoa bacana, um cara legal, cheio de história bonita que você vai cantar. E eu vejo também muito empenho nas coisas que você faz. E eu admiro muito a tua voz, porque você é uma pessoa que você canta com a voz, não canta com aquela voz sustentada, né? Você sabe usar a voz quando precisa usar. Então isso é muito bonito, porque cantar não é gritar, é interpretar a melodia, a música, para poder chegar bem macio aí para você que está aí do outro lado. Floresta, os pássaros cantando, barco passando. Então são coisas assim que a gente vive, são momentos inesquecíveis na nossa vida, não é, Rai? Então, Rai, meu querido, as coisas caminham sempre para cima, né? Verdade. A gente vive, na verdade, todo dia na nossa vida de ascensão. A gente está subindo. Então isso é gostoso na vida da gente, porque a gente vê que Deus nos coloca em patamares da nossa vida para a gente chegando. E o espaço sempre será seu quando você luta, tem os seus momentos de guerra, de dificuldades, mas você sabe chegar. E uma coisa interessante na vida da gente é permanecer, que é a dificuldade de muitas pessoas, é permanecer onde Deus te coloca. Verdade. Então você é uma pessoa que eu acredito que aprendeu isso há muito tempo. Rai Rodrigues está hoje aqui se mantendo a sua vida como uma vida ministerial e também a sua vida profissional, como técnico, marinheiro, como professor, como pastor, cantor, compositor, tantas coisas boas. Quantas músicas mais ou menos você já fez, Rai? Eu fiz não fiz muitas, não, acho que foi umas 200 músicas só. Já é um número muito expressivo. Eu até esqueci, tem música que eu já esqueci, que eu não lembro. Eu sei que às vezes tem música que eu vejo a letra. Sim. Não consigo entrar Tem um videoclipe teu aí também muito bonito, que eu gostaria que você desse o nome aí para a produção colocar essa canção para as pessoas acompanharem aí, esse outro videoclipe. E essa canção que você vai assistir, você que está do outro lado, é uma canção que é uma inspiração, acho que é um trabalho novo seu, que você fez ultimamente. Isso é a música Clama Brasil. Clama Brasil. Urgente. Sim, que fala da necessidade do nosso país, porque a gente está vivendo realmente uma crise no nosso país, que a gente precisa sair dessa crise, porque o Brasil sempre foi um Brasil de liberdade, um Brasil democrático, onde as pessoas de ricas e pobres... Você já prestou atenção em Brasília? Uma coisa interessante, tem os dois pilares, né, que são duas torres, né? Daí existe um prato assim para cima, eu sempre fico brincando que é o que tem para comer,
e tem o outro que é emborcado, que não tem para comer. E eu vejo isso daí, que existe um mistério nessa vida entre ricos e pobres, pessoas de raças de classes sociais totalmente diferentes, né? São realidades diferentes, mas Brasília é um lugar de todos, onde está ali concentrado o poder, as leis saem para todo lugar, né? Para todo lado, as diretrizes são todas tomadas dali. É onde existe o centro nervoso do nosso país. E eu vejo que profetizar, para a gente viver um país novo, profetizar bênção na vida desse país, é uma coisa muito forte para mim nos nossos dias que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente precisa, sim, ficar profetizando. E essa canção que você fala, que você canta na letra dessa música, a gente percebe que você canta pedindo socorro, praticamente, nessa canção. Como você disse que tem um prato, assim, um prato assim, nessa parte, ela fala mais ou menos assim, ó, Senhor, levanta um clamor pela minha... Eu convido a igreja a levantar um clamor, levanta um clamor pela minha nação. Sim. Já não aguento mais em ver meu país de amor sufocado pela dor, em poder de não poder se erguer. Te apresento este Brasil, país de raça e de luta, onde muitos te adoram, sim, que dependem da tua graça, entendeu? E onde poucos têm, sim, muito, sim, que é o prato assim, e muitos têm pouco, tentando sobreviver. Sim. Já não aguento mais em ver o homem lutando para ter o poder de fazer, sim, o quê? De não fazer o quê? Enganando um povo que rala, um povo que paga para sobreviver, porque hoje nós pagamos para sobreviver, e essa canção ela diz tudo isso aí. Sim. Então o povo está ralando. Então eu tenho em outra parte do clipe, eu tenho umas imagens assim que as pessoas estão ali, sabe, trabalhando na rua, trabalhando daquele jeito e outro jeito, para tentar sobreviver, e depois ela tem que pagar para poder sobreviver. Então, muitos têm pouco e poucos têm muito tentando sobreviver, e nós vivemos isso no Brasil. Amém. Então, vamos assistir esse clipe maravilhoso de Ray Rodrigues, e depois a gente volta com as considerações finais já, nosso programa que está caminhando para o final. Assista esse clipe e depois nós voltaremos. Senhor, levanta um clamor pela minha nação. Já não aguento mais em ver o meu país, amor, sufocado pela dor, e também de não saber o que fazer. Te apresento este Brasil, país de raça e de luta, onde muitos te adoram e dependem da tua graça, e desejam que o Senhor seja o Deus desta nação. Ai, meu coração dói, meu coração, em saber que poucos têm muito e muitos têm pouco, tentando sobreviver. Já não aguento mais ver o homem lutando por poder de não fazer o quê? Enganando um povo que rala, um povo que paga pra sobreviver, pra sobreviver. Ai, Deus, sara essa nação. Meu Deus, sara o coração
Sara, Deus, sara este país, sara o coração deste Brasil que está ferido. Sara esta nação, Deus, sara este Brasil. Que precisa conhecer a Ti a cada minuto que se passa, conhecer o Teu grande amor. Ai, Senhor, dói meu coração, dói meu coração em saber que poucos têm muito e muitos têm pouco tentando sobreviver. Eu já não aguento mais ver um homem lutando por poder de não fazer o quê? Enganando um povo que rala, um povo que paga pra sobreviver. Feliz é a nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, o maior sonho do brasileiro é ter um Brasil próspero, um Brasil sem preconceito, sem violência, sem miséria, um Brasil que conhece, que reconheça a Deus como único e exclusivo Senhor e Salvador. Ai, meu coração, Deus, ai, meu coração em saber que poucos têm muito e muitos têm pouco tentando sobreviver. Eu já não aguento mais ver um homem lutando por poder de não fazer o quê? Enganando um povo que rala, um povo que paga pra sobreviver. Feliz é a nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Olha que coisa linda. Nossa, um clipe desse é lindo, é lindo simples, mas demais, dá é de- simples. A letra é forte, muito forte. Ai, essa inspiração sua que você teve dessa canção, certamente você como um brasileiro, como um cantor, um adorador, você como profeta de Deus através da música, você está profetizando as nações, um país diferente. E a gente torce, na verdade, não estamos aqui falando de quem tem que ficar ou não, a gente está falando de melhoria para toda a humanidade. E também, principalmente no nosso país, que a gente também tem enfrentado muitas lutas, muitas pelejas, mas sempre crendo em dias melhores na nossa vida. Essa canção realmente é uma inspiração para todos, as pessoas que estão aí nesse momento ligado conosco, assistindo até agora, já estamos caminhando para o fim. As pessoas também, os internautas estão aí também querendo saber um pouco mais dos índios. Gostaram da história dos índios, você conviveu no meio dos índios. Como é conviver realmente no meio dos índios? É um momento bom mesmo? É uma experiência nova para ti? Você tem que gostar. Sim. Você tem que gostar, porque quando você chega lá com os índios é que vão
é que vão te aprovar se te querem lá ou não. Né? Porque é uma experiência, porque primeiro você fica sozinho. Uhum. A aldeia que eu estava, você fica sozinho. A aldeia que eu estava era uma aldeia isolada. Sim. Isolada que só. É você e os índios de Deus. E os índios, até hoje agradeço aos índios do Aimiri Troaris, né, que aprendi muito com eles, são meus amigos. Hoje eles têm, eu lembro que na época a gente só assistia Tainá 1, Tainá 2, Tainá 1, Tainá 2, a gente já contava a história. Hoje eles têm Starlink, né? Sim, porque na verdade, Rai, para as pessoas que estão lá do outro lado na Selva de Pedra, que não conhecem o Amazonas, pensa que aqui no Amazonas não existe colégio, não existe aeroporto, que não existe faculdades, que não existe TV, nem fábrica, nada. Eles acham que só existe aqui nessa região aqueles palafitas, aquelas canoinhas passando, daí diz, não cria nem cachorro, que tem lá é uma sucuri na porta, né? Então tem aquela ideia assim, que aqui no Amazonas é assim, não é totalmente diferente. Aqui tem tudo, na verdade aqui tem fábricas de TV, de celular, de tudo que você imagina, é um polo industrial muito grande aqui no Amazonas. Aí esse programa está sendo transmitido aqui do Amazonas, Manaus Amazonas, para chegando aí o mundo inteiro. Então acredito que no dia que você vir visitar aqui o Amazonas, assim como eu, o Rai Rodrigues, que vive aqui, essa equipe maravilhosa de cantores, pessoas que estão aqui dando essa assessoria toda para gente, são pessoas que vieram para cá, provaram aqui de um peixe chamado jaraqui aqui no Amazonas, e depois que ele prova o jaraqui, não quer sair mais daqui. Então, porque é um peixe que a gente gosta bastante, além do tambaqui, que é um peixe também muito delicioso, muito bacana. Nós estamos caminhando para nosso final do nosso programa. Eu sempre falo que quando o programa começa a ficar gostoso, está caminhando para o final. E eu quero te dizer que foi um prazeraço ter você aqui comigo. Tem alguma canção ainda para você? Só tocar? Terminando a coisa dos índios, estava falando de Chibá aqui, né? Sim. É só uma diferença. Os índios Aimiri Troari são os mesmos. Sim. Só que o sotaque dos Aimiri Troari é diferente do Atuari. As índias Aimiri, elas vão chamar as crianças, elas vão mandar as crianças dormir. Sim. A Aimiri, elas chamam barriate, yokuna barriate, cos, barriate, patucacos, samucatacacos, barriate, cos, barriate. A Troari é diferente. Banhate, samucatacacos, barriate, panagene. Elas são diferentes, entendeu? Então, o sotaque é como sotaque diferente, né? Muito divertido, sotaque diferente, mas são uma bênção os dois. Que maravilha. Continuando a sua pergunta. As considerações finais, né? Sim. Olha, vai chegar ao final, tá muito gostoso. Eu quero saber primeiro, antes das considerações finais, como é que eu consigo achar Rai Rodrigues nas redes sociais? Rai Rodrigues, você coloca Rai Rodrigues. Rai Rodrigues. Sim. No Facebook você escreve Rai Rodrigues, vai aparecer no qualquer lugar você coloca Rai Rodrigues. Amém. YouTube, tudo aí. YouTube, tudo é Rai Rodrigues. Que bom, graças a Deus. Quero que você fique à vontade para dar suas considerações finais. E eu quero te dizer que foi muito bom ter você aqui conosco. E acredito que mais vezes o Senhor vai nos proporcionar esse momento para estarmos aqui juntos, para acompanhar um pouco mais a tua vida, a tua história, porque é muito bom estar perto de Rai Rodrigues. Fique à vontade. Verdade, eu quero agradecer a Deus primeiramente, porque Deus ele nos proporciona muitas coisas, entendeu? Muitas coisas boas, mas muitas das vezes para a gente chegar nas coisas boas, a gente tem que passar as coisas ruins. Sim. Entendeu? As coisas ruins. Eu estava pregando numa certa igreja que era sobre Lucas 5:5, que era sobre lançar rede. Sim. Então, se você quer lançar sua rede para ganhar almas, você tem que sentir desejo e amor pelas almas. É verdade. Não adianta eu querer sair por aí sendo missionário, eu vou para uma missão. Não sinto amor pelas almas, eu tenho que sentir amor ardente pelas almas para poder lançar uma rede e colher, porque como Jesus disse, lancem a rede aqui, mas Jesus, nós já lançamos de um lado do outro, não pegamos nada, a gente só vai colocar porque foi tudo que mandou.
uma incredulidade, né? Então, as coisas ruins, às vezes acontecem para lá na frente você conseguir uma coisa boa, entendeu? Sim. Então, eu já passei muito perrengue na minha vida, muito perrengue. Eu agradeço a Deus e eu ainda acho que eu não estou vivendo bem ainda. Mas eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu agradeço a Deus por estar aqui nesta noite de frente com... É de cara, né? De frente não, né? Cara, com Robson De cara Devesas. com Robson Devesas, que é um programa abençoado, é um programa diferenciado. Você tem que vir aqui, entendeu? Agradeço em nome de Jesus. Agradeço você que é ouvinte, você que assiste esse programa, tá? Que você não está perdendo tempo, você vai ser abençoado, você vai aprender muita coisa. Então, eu quero agradecer todos os ouvintes do programa, agradecer Robson, agradecer Marlete, agradecer o Wellington, a produtora, agradecer toda a produção. Principalmente você, Robson Devesas, que é um cara fora de série, é um homem de uma simpatia que incomoda. O Antônio que está na técnica. E o Antônio, que está na técnica, um rapaz bem prestativo, bem compatível, sobrinho do Robson. Sim. Então, agradeço a todos vocês. Eu sou humilde, quiser falar comigo, redes sociais, Rai Rodrigues, estamos aí, tá bom? Obrigado. Que maravilha, o Wellington também está conosco, eu quero agradecer a participação dela, que ela sempre está aí por trás dos bastidores, dando alegria. Quero mandar um abraço para a Marlete Silva, para a Miriam Rodrigues, que estão aí passeando de férias em Santa Catarina, gravando os clipes. E Rai, estou muito feliz de ter te recebido aqui nesse programa. E como eu te falei anteriormente, que essas portas estão abertas. Logo que a gente faz o convite para as pessoas chegarem aqui no meu programa, elas ficam assustadas por causa do título do programa, de cara, né, pessoas? O que ele vai me perguntar? Alguma coisa, e fica assustado, às vezes até fica nervoso eu e também o entrevistado. Mas a gente vê que é um programa que você fica à vontade, fala da sua vida, dos seus projetos, isso tem sido muito bom. Mas eu quero realmente agradecer também a todos vocês que me acompanhou até aqui, que ficou ligado aqui comigo nesse programa, que tem me ajudado bastante a divulgar os meus trabalhos, e fico feliz com a participação de todos vocês que têm aqui me visitado na minha sala, e acredito que Deus vai trazer muito, muito mais pessoas, assim como o Rai Rodrigues está me dando a alegria de estar aqui com ele. E eu quero me dar uma boa noite para vocês e agradecer mesmo a todos vocês, a produção, por tudo que vocês me proporcionaram nessa noite. Um grande beijo para você e nós estaremos aí, se Deus quiser, na próxima sexta-feira. Que Deus te abençoe. Até lá.